Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Globalização, as consequências humanas, do Zygmunt Bauman. Bem, Zygmunt Bauman ele está virando uma figurinha tarimbada aqui no canal, né? Já é o terceiro vídeo sobre ele, dos 5 que eu li dele, já é o terceiro vídeo. O primeiro foi o Capitalismo Parasitário, vou deixar aqui nos cards, foi onde eu pude deslindar um pouquinho mais, inclusive sobre a vida dele e tal, coisa que normalmente eu começo aqui falando nos vídeos, né? O segundo foi o seu Magnus Opus, que é o Modernidade Líquida, vou deixar aqui nos cards também. E esse agora é o terceiro, e eu aproveito para informar que os trechos selecionados de todos os livros do Bauman eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, bem como acesso aos vídeos, eu recomendo bastante, porque são trechos muito interessantes e os outros vídeos estão bem legais também. É interessante que o primeiro capítulo desse livro, logo no primeiro parágrafo, vai ser uma frase de um sujeito chamado Albert Dunlap. Dunlap era um CEL muito famoso, né? CEL, a gente sabe, né? É o acrônimo para Grandes Marginais do Capital, né? E esse CEL ele era famoso, né? Porque ele seria uma espécie assim de recuperador de empresas, né? O Zygmunt Bauman vai dizer aqui que ele é uma espécie de açougueiro, de esquartejador das empresas. Então aquelas empresas que estavam em más condições financeiras, ali patinando, com risco, sabe, de quebrar, que ele vinha que vinha apresentando prejuízos, ele ia até essas empresas e supostamente as revolucionaria, demitindo um monte de gente, quebrando contratos e tal, tentando racionalizar supostamente, né? Depois do escrito aqui do Bauman, esse livro aqui é de 1998, poucos anos depois, esse Albert Dunlap, ele veio a ser condenado por fraude contábil, fraude fiscal, era um sujeito que alterava muito as informações, né? Então, assim, aquilo que era prejuízo de um ano ele jogava no outro, falseava vendas, utilizava de uma série de manobras contábeis extremamente complexas para diminuir a quantidade de impostos e assim dizer, a empresa teve lucro. Então ele passava assim como, vamos dizer assim, um grande recuperador de empresas, um desses CEOs bem destacados, e na verdade o sujeito era apenas um marginal, mais um marginal, né? Eu gravo esse vídeo aqui no início de fevereiro de 2023 e há poucos dias atrás houve a informação, né, do escândalo das lojas americanas, que a gente sabe lá, os três patetas lá, os 3 bilionários que fraudaram de maneira absurda a companhia, né? E não é uma coisa nova, né? É uma coisa recorrente. O mais interessante é que eu já vi algumas vezes esses 3 bilionários brasileiros, 3 patetas, vamos dizê-los assim, né? Vamos alcunhá-los assim, e eles dizerem assim, não, que o Brasil ele é o país da impunidade, que o Brasil é o país do jeitinho, é da falta de esforço, quer dizer, a pessoa comete coisa indevida e acaba ficando impune. Eu acho assim, né, para mostrar que aquilo que ele estava dizendo estava errado, eles deveriam ser presos agora, né, porque uma fraude contábil de dezenas de bilhões de reais, imagine, né, se o sujeito que rouba aqui qualquer coisa, um celular na rua, não sei o quê, tem um monte de gente querendo mais cadeia, penas mais altas, não sei o quê, tinha que na verdade era matar, não sei o quê, e o sujeito que roubam dezenas de bilhões de reais. Deveria acontecer o que com eles? Enfim, de todo modo, voltando aqui, esse Albert Dunlap, na época, ele era um grande CEO, um sujeito bastante famoso. Ele disse uma frase que chamou muita atenção do Zygmunt Bauman, que era o seguinte, que as companhias, as empresas, né, elas pertencem aos seus investidores, aos seus acionistas. Elas não pertencem aos seus funcionários, elas não pertencem aos seus fornecedores, elas não pertencem às comunidades nas quais elas estão situadas. Bem, quando a gente pensa assim, poderia dizer isso é um truísmo, né? Ou seja, é evidente que a empresa ela é dos seus proprietários, isso é uma obviedade. Entretanto, a fala aqui do Albert Dunlap, é isso que o Zygmunt Bauman vai dialogar bastante, ela não quer dizer só isso, né? Porque, por exemplo, quando uma empresa ela se instala num local, ela vai alegar ali consequências sociais, consequências trabalhistas, consequências ambientais, né? Vai trabalhar pessoas para ela, com as quais ela vai ganhar muito dinheiro, ela vai ter lucro em cima do trabalho dessas pessoas. Essas pessoas, naturalmente, são seres humanos, eles têm seus valores, eles têm seus sonhos, seus anseios. Então, vamos dizer assim, você está trabalhando ali ano após ano, ano após ano, ano após ano. Você é corresponsável pelo funcionário, né? Ele tem uma responsabilidade para com a empresa para com ele. Vamos dizer assim, é uma atitude sórdida, cruel, por exemplo. O funcionário está trabalhando lá há 25 anos para você. E ele envelheceu. Então tá bom, eu paguei os salários por esses 25 anos e agora tá tudo bem, eu posso lavar minhas mãos, demiti-lo, contratar um funcionário mais novo ou 2 mais novos e ficar tudo bem com isso, porque o salário desses 2 vão ser mais baixo do que esse que já está com a idade mais longeva, etc, etc. Não, mas calma aí, essa pessoa ela despendeu a vida dela trabalhando ali, se esforçando ali, agora que ela teve uma capacidade laboral mitigada por conta da idade, mas uma idade que ela passou ali desempenhando esse papel, aí você vai simplesmente mandar ela embora? Sabe? Então perceba que a questão é um pouco mais complexa, porque
a crítica que o Zygmunt Bauman faz é o seguinte, o capital, ele quer, vamos dizer assim, ele quer o poder, ele quer o lucro, mas não quer as responsabilidades, ele não quer as consequências de suas ações. O poder, ele quer uma desconexão face às suas responsabilidades, né? O Zygmunt Bauman vai criticar duramente, vai dizer não, as empresas, elas têm responsabilidades com os mais jovens, elas têm responsabilidades com os mais velhos, elas têm responsabilidade com as pessoas que têm deficiência física, elas têm responsabilidade para com as comunidades nas quais elas estão situadas, porque, reitero, essas empresas vão trazer consequências trabalhistas, ambientais, sociais, etc. Então, ela não pode simplesmente se evadir e dizer, não tem nada a ver com isso. Calma aí, você está instalado onde, cara pálida? Não é na Lua, não. Você está instalado aqui, você está trazendo consequências para aqui. E você tem sim a responsabilidade de contribuir para a perpetuação da vida em comunidade, você tem sim a responsabilidade de contribuir, inclusive para as gerações futuras, que vão se aproveitar, que vão se utilizar, inclusive desse espaço que você hoje está usufruindo. Você não pode liquidar com esse espaço aqui e nem com a comunidade a qual você pertence. Absolutamente indevido, né, que a companhia ela queira se livrar da responsabilidade pelas consequências daquilo que ela mesma está acarretando. Ela já explora lá o trabalho, já tem mais valor, etc, etc. Já tratei disso aqui no vídeo sobre o livro 1 do Capital, não vou me estender, mas enfim, a empresa ela não pode simplesmente se eximir, porque senão fica parecendo o seguinte, imagina que um cônjuge ele tem um relacionamento. Então você sabe, quando você tem um relacionamento, você vai ter o afeto, você vai ter o carinho, você vai ter a preocupação, vai ter alguém que cuida de você, vai ter o sexo, etc, etc, etc. Mas vai ter as coisas ruins também. Tem que limpar a casa, tem que ter responsabilidade financeira, tem uma série de, vamos dizer assim, dependências, tem uma série de consequências pelo fato de você estar com alguém. Por exemplo, você não pode ficar com outra pessoa. Você tem um compromisso com o seu atual cônjuge. Então, assim, em qualquer relação, em qualquer circunstância, não é só coisa boa, não é só, sabe, só o prazer. Não, você vai ter responsabilidades, as quais você tem que cumprir. E a fala do Albert Dunlap, ela fala assim, não, eu estou isento disso, não quero responsabilidade nenhuma. Eu quero ali me aproveitar, explorar e tô indo embora, e acabou. O Zygmunt Bauman, no primeiro capítulo, vai bater bastante nisso, nessa ideia, porque ele fala, a sociedade não consegue se manter assim. Outros assuntos que ele trata de maneira um pouquinho mais breve no livro, por exemplo, comunitarismo, que é lá uma masturbação ideológica lá que a esquerda dos países anglófonos tem lá a questão de Quebec, ou seja, comunitarismo não é comunismo, só para fazer uma parte aqui, né? Então, assim, a ideia de viver em comunidade, aquela ideia daqueles bairros, daquelas regiões um pouquinho que tem um determinado modo de operandi, um determinado modo de vida, entendeu? Então, por exemplo, Quebec. Quebec é uma região lá do Canadá, que é a parte francesa, dentro de um país que é majoritariamente anglófono. Então, eles têm lá aquela idealização de uma França, né, que só existe na cabeça deles também, mas enfim, é um assunto que não tem muito vínculo com a nossa realidade aqui latino-americana e para mim é mais uma masturbação ideológica de uma esquerda que quer se evadir dos assuntos de classe que deveriam, vamos dizer assim, estar mais prementes na boca dela. Então vou pular isso aqui. Como esse livro foi escrito em 1998, estava começando a propagação da internet, ele vai dialogar com essa capacidade de se informar em relação a tudo que está acontecendo no mundo, a velocidade com que as informações trafegam, ou seja, aquela novidade que hoje para nós, vamos dizer assim, é até uma fava contada. O Zygmunt Bauman ele vai dialogar também sobre as cidades, né? As cidades planejadas, as cidades não planejadas, o fato de que muitas cidades planejadas então tem um visual, vamos dizer assim, mais lógico, mais racional, mais coerente, e ele fala que não necessariamente isso deu muito certo. Ele faz uma crítica muito dura, por exemplo, contra a cidade de Brasília, né? Projetada por Oscar Niemeyer. Ele também trata do Le Corbusier, né? Um projetista muito, muito famoso, né? Toda vez que alguém vai dialogar sobre essa questão de planejamento de cidades, vai se referir a esse nome, e esse segundo capítulo, assim, ao tratar dessa cidade, ele se dissocia bem, assim, do tema principal, que é globalização, né? E a crítica que ele faz, assim, a essas cidades planejadas, é que ele fala o seguinte, que quando você, vamos dizer assim, tenta racionalizar demais, transformar em algo muito lógico, muito coerente, sabe, muito certinho, você acaba estraçalhando a tessitura social que conforma um senso comunitário nas cidades, vamos dizer, sem planejamento. Ou seja, as pessoas se conhecem, as pessoas têm vínculos, as pessoas se realizam, vamos dizer, se identificam, elas têm um contato com os espaços comunitários nas quais elas conseguem se identificar, saber quem elas são, né? Já diz o provérbio bíblico, né, que da mesma maneira que o ferro se aguça com o ferro, o homem se aguça com o homem. E ele fala que nessas cidades planejadas, isso ficou muito esterilizado, muito dissociado, muito separado, uma cidade que parece que não foi feita para as pessoas, mas para os carros passarem. Então, assim, ele faz uma crítica muito dura a essas cidades planejadas. O Zygmunt Bauman ele dialoga com outro autor chamado Richard Sennett, e esse Richard Sennett ele faz uma análise a respeito das cidades estadunidenses, e ele fala que, vamos dizer assim, enquanto conclusão, elas são muito semelhantes entre si, mas com características particularmente perniciosas, quais sejam. Nessas cidades, os seus habitantes têm uma suspeita muito grande em relação a outros habitantes, têm uma intolerância face à diferença, eles têm um ressentimento, sabe, com estranhos, e têm uma tendência de isolá-los e bani-los da comunidade, se assim puderem. Eles têm também uma preocupação histérica, sabe, paranoica com a lei e a ordem, né? Qualquer coisa eles querem mandar prender, querem mandar, sabe, segregar, querem mandar aquelas pessoas para longe, ou seja, eles observam
a sociedade como, vamos dizer assim, uma espécie de inimiga, né? Todo mundo é estranho, todo mundo lhe quer mal, todo mundo é um adversário a ser combatido, ou seja, é uma cidade perniciosa, né? O Richard Sennett vai avaliar as grandes cidades estadunidenses, elas são perniciosas à vida em comunidade. E essas características lesivas, elas tendem a ser majoradas naquelas, vamos dizer assim, cidades ou aquelas localidades que são mais segregadas. Ele nem exemplifica aqui, mas a gente sabe que tem, por exemplo, bairro chinês, bairro judeu, bairro negro, bairro italiano nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não é bem isso, o parâmetro é mais de classe, né? Que aí depois vem as outras consequências. Por exemplo, aqui no Brasil se tornou, né, muito característico os condomínios de alto padrão, né, de alto luxo. Então as pessoas entram ali e esses agrupamentos, o Bauman vai destacar, eles vão dizer assim, eles vão segregar, eles vão fazer uma comunidade, porque não é uma comunidade interna, é uma comunidade da exclusão, e todos eles tendem a ver essas pessoas de fora, que estão fora do condomínio, ou fora desses bairros mais segregados, eles tendem a ver os de fora como inimigos, como adversários, como pessoas a serem combatidas, como estranhos, assim, da maneira mais perniciosa que se possa imaginar. Igual quando você fala com a criança, né, não converse com estranhos, é mais ou menos essa ideia, mais levado para o adulto. E ele faz, né, a brincadeira, né, que antigamente, muito antigamente, nas cidades bem antigas, elas tinham um muro ao redor, né? E hoje esses bairros, esses condomínios de luxo, eles repetem esse padrão, né? Do lado de fora está o vadio, estão os bárbaros, estão aqueles que podem atrapalhar, conspurcar, corromper o nosso modo de vida. E assim, parece que o objetivo de vida dessas pessoas é o evitamento, a separação do cotidiano normal da sociedade normal. A ideia não é nem assim, saber se você ama ou odeia o vizinho, né? A ideia não quer nem ter esse tipo de possibilidade, né? Não quer que seja nem possível que esse tipo de hipótese seja trabalhada. Ou seja, não é nem amor, nem ódio, só quero distância, evitamento, sabe? Eu quero estar longe disso aí. Eu assim, já vou aproveitar, depois de expor as ideias, já vou debatendo aqui, já vou fazendo a devida análise crítica. Quando ele fala assim, sabe, das cidades planejadas ou não planejadas, a gente sabe que aqui no Brasil, basicamente, quase todas as cidades são não planejadas, né? E o resultado não foi bom, né? São um trânsito caótico, às vezes muito perigoso. O êxodo rural, né, acabou legando uma série de consequências, com muitas favelas, etc. Então, assim, nós sabemos que as consequências não foram boas, né? E a crítica dele é dizendo o seguinte, que as cidades planejadas não tiveram, resumo é isso, né? Não tem uma vida comunitária adequada. A questão é, não necessariamente uma cidade não planejada, ela tem uma vida comunitária adequada também, né? Só para dar um exemplo, eu cresci num bairro que tinha vida comunitária, eu vivia na rua, tinha um monte de parentes na minha própria rua, um monte de primos, sabe? No meu bairro, assim, na minha rua tinha mais de 40 parentes, e no meu bairro eu creio que uns 100 parentes. Então era muita gente, e era uma gurizada danada, muitos amigos de vários lugares do bairro que a gente se encontrava no mesmo lugar. Então assim, eu vivia muito, vivia brincando, vivia na rua, sabe? Era uma participação muito intensa, conhecia os vizinhos pelo nome, as pessoas se conheciam, era uma vida comunitária mesmo. Porém, os anos foram passando, eu fui envelhecendo e tal, depois eu acabei parando de ficar brincando mais na rua e tal, né? Foi dando a idade, né? E muitos anos depois, minha sobrinha cresceu no mesmo lugar, na mesma rua que eu cresci. A questão é, ela é menina, a quantidade de carros era muito maior, a violência ficou maior, o fato de você tinha um receio de ficar de estupro, etc. Resultado, ela não pôde viver essa vida comunitária. Ela ficava mais presa, a tal ponto que quando ela era criança, eu me lembro que quando ela chegava nas férias, ela não gostava, né, porque ela acabava ficando mais presa dentro de casa, ela preferia o período escolar, quando normalmente as crianças gostam das férias, gostam de ficar à toa, gostam de ficar brincando, e ela não gostava porque ela ficava presa. Então assim, percebe que a vida comunitária, ela não é algo óbvio. Quer dizer, eu tive uma vida comunitária e no mesmo lugar uma pessoa hoje já não tem mais, por conta dessas circunstâncias que eu falei aqui. E é claro, ele falou aqui da questão do medo, da paranoia, e eu compreendo bem que em países desenvolvidos, como o Bauman era da Inglaterra, então assim, a segurança é incomparável com o que acontece aqui no Brasil. Aqui o problema não é paranoia, aqui é um problema real mesmo, a demanda que de fato a população sofre muito com a insegurança. Então assim, a vida comunitária ela é prejudicada por conta dessas circunstâncias, né? E hoje eu já moro no outro bairro, ele é simples também, e aqui não tem vida comunitária, né? Eu moro aqui, tem um vizinho de porta aqui, não faço a menor ideia do nome de quem seja, sendo que eu já moro aqui há alguns anos, e nem vou conhecer. Então assim, o fato de ser não planejado, eu moro numa cidade não planejada, e eu já vivi e não vivi a vida comunitária como ele acha que seria uma característica intrínseca dessas cidades não planejadas. Não é bem assim. No segundo capítulo, o Bauman ainda vai tratar do panóptico. O panóptico foi uma ideia lá do Bentham, e a ideia era a seguinte, era fosse uma espécie assim de prisão em que o presidiário ele deveria ter a sensação de que está sendo vigiado, mas não necessariamente ele estaria sendo vigiado. Então haveria assim, uma espécie de observador, ali, um ponto de observação, na qual, nesse ponto, você poderia observar todos os presos e eles não saberiam se estariam sendo vigiados ou não. Ao não saber, ao colocar essa dúvida na cabeça, eles já agiriam de maneira, vamos dizer assim, mais compatível, menos agressiva, etc, etc. Então assim, ele dialoga com essa ideia em relação à nossa sociedade atual. E é interessante que o livro subsequente
interessante desse do Bauman que eu li foi o Condição Pós-Moderna, do David Harvey. E ele fala algumas vezes a respeito, né, desse tempo atual e a compressão tempo-espaço que ele acarreta, né? E o Bauman acaba citando essa mesma expressão aqui do Harvey, né? Então eu falei, poxa, que influência notória, que influência bem clara, né? É interessante, aproveitando para falar aqui no vídeo sobre modernidade líquida, foi um vídeo bastante extenso, né? E lá pelas tantas eu falei que o Bauman, ele foi considerado por muitos como o teórico da pós-modernidade. E por conta disso, ele não gostava, ele ficava incomodado, porque ele não era um teórico de uma forma apologeta, ele é um crítico da pós-modernidade. E acabou que no ano subsequente aqui ao lançamento desse livro, ele criou, né, a categoria modernidade líquida, que já fica bastante óbvio que é uma categoria sob crítica. Pois bem, e tempos depois, né, o Zygmunt Bauman começou a dizer que essa categoria pós-modernidade ela não era muito correta, muito válida, porque ela não queria dizer nada. Ele falou isso em algumas entrevistas, você encontra facilmente aí no YouTube. Ele quer dizer o seguinte, ó, não foi dito que era modernidade, qual a diferença em relação à pós-modernidade, o que ela deixou de ser pós, porque, o que ela mudou, qual foi, sabe, em relação às mudanças que a própria modernidade havia implicado, o que essa pós-modernidade fez de diferente. Enfim, ele bateu assim, meio doído nessa ideia, né? E é interessante porque aqui nesse livro dele ele utiliza o conceito de pós-modernidade. Enquanto ele não havia criado o conceito de modernidade líquida, ele dialogava com ele. E quando ele afirma isso, né, que não havia ninguém que houvesse criado, dialogado, estabelecido corretamente a diferença da pós-modernidade em relação à modernidade, ele não está dizendo a verdade, né? Porque não só o Jean-François Lyotard, eu deixarei aqui embaixo os livros que eu citarei aqui que dialogam com a pós-modernidade. O Jean-François Lyotard é um trabalho clássico, apesar de bastante fraco. Nós temos o próprio David Harvey com essa Condição Pós-Moderna. E já tem vídeo aqui no canal sobre o livro As Origens da Pós-Modernidade, do Perry Anderson, em que ele dialoga imensamente a respeito das diferenças em relação da modernidade com a pós-modernidade. Nós temos o livro, por exemplo, do Denis Robert Dufour, O Arte de Reduzir as Cabeças, um livro muito interessante também, que também estabelece as boas diferenças que existem entre a modernidade e a pós-modernidade. Então, assim, eu não concordo muito com aquilo que ele veio a dizer, não, porque aqui nesse livro ele ainda se utiliza da categoria pós-modernidade. Esse livro ele tem 5 capítulos, e é apenas no 3º capítulo que ele começa propriamente a falar sobre globalização, que nomina o livro. Mas antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E é interessante que a categoria globalização, ela, vamos dizer assim, chamou muita atenção ali no final dos anos 90, nessa espécie de integração muito maior, muito mais visceral, essa, sabe, interconexão econômica, social, cultural que o mundo passou a vivenciar. Então se falava muito de globalização, 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 e nos dias atuais, vamos dizer assim, é muito mais raro, né? Houve, por assim dizer, uma febre no final dos anos 90 sobre globalização, e hoje parece que é a mesma coisa que acontece com o curso de informática, né? Porque lá nos anos 90 se fazia curso de informática, mas hoje não se faz mais, porque a pessoa já vai crescendo, se habituando com os aparelhos eletroeletrônicos, com computadores, tablets, etc. E por conta disso ele já sabe manusear, né? Já está implícito que a pessoa sabe e, portanto, ela não precisa fazer um curso de informática. O conceito de globalização parece a mesma coisa. Como a pessoa já nasce em um mundo globalizado, você não tem que ficar explicando isso para ela, porque ela já está vivendo isso, vamos dizer assim, cotidianamente. Mas isso fez um estardalhaço grande lá na década de 90, né? Eu me lembro que utilizava-se muito uma expressão chamada aldeia global. É uma expressão, aliás, bastante curiosa, ela parece assim, ser paradoxal, assim, e ela é bem interessante, porque uma aldeia, por concepção, é um território pequeno, um território curto, um território um pouco afastado das outras pessoas, um território em que as pessoas se conhecem, porque ele é pequeno, é só uma aldeia, né? Então as pessoas têm laços, ora familiares, ora laços afetivos, as pessoas se conhecem, as pessoas têm vínculo, têm interações, então é um território limitado. E quando diz aldeia global, ela quer dizer duas coisas, né, especialmente. Primeiro, que ela está interconectada com o mundo, então ela não fica mais dissociada como outrora, e por outro lado, as suas relações, elas não precisam ficar limitadas a esse pessoal. Você tem acesso à internet, você tem, sabe, telefone que você pode ligar para qualquer lugar, você consegue dialogar com o mundo inteiro, estando nesse local, mesmo se ele for restrito como uma aldeia. Então eu me lembro que lá nos anos 90 havia muito uma propaganda de um árabe, assim, com um telefone via satélite, e ele está com aquela candura, né, aquela túnica tradicional que eles utilizam no deserto, e o sujeito estava no deserto com aquele telefone. Então, assim, queria dizer o seguinte, olha, ele pode falar com qualquer lugar do mundo, mesmo ele está lá no meio do deserto, aquele telefone via satélite que foi criado lá nos anos 90, e ele podia falar, de fato, com o globo inteiro se alguém utilizasse outro telefone similar àquele. Era um telefone especial, não é desses habituais que a gente utiliza, não. E isso fez parecer, assim, que, vamos dizer assim, essas foram mudanças que ocorreram especialmente no final ali do século passado, né? Mas é interessante, eu vou citar um trecho aqui que classifica bem a globalização, muito, muito interessante mesmo, e depois eu vou dialogar um pouquinho sobre ele. Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo terrestre. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte.
Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos reacionários, ela roubou da indústria sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a ser destruídas diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que já não empregam matérias-primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do mundo. Ao invés das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, surgem novas demandas, que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e de climas os mais diversos. No lugar do antigo isolamento de regiões e nações autossuficientes, desenvolve-se um intercâmbio universal e uma universal interdependência das nações. E isso se refere tanto à produção material como à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se patrimônio comum. Com o rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e o constante progresso dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a torrente da civilização todas as nações, até mesmo as mais bárbaras. Os baixos preços de seus produtos são a artilharia pesada que destrói todas as muralhas da China e obriga à capitulação os bárbaros mais tenazmente hostis aos estrangeiros. Sob pena de ruína total, ela obriga todas as nações a adotarem o modo burguês de produção, constrange-as a abraçar a chamada civilização, isto é, a se tornarem burguesas. Em uma palavra, cria um mundo à sua imagem e semelhança. É interessante que quando a gente lê essa passagem parece que o autor está descrevendo exatamente o nosso mundo atual, né? Mas não é o nosso mundo atual. Esse escrito aqui é de 1848. Ele foi escrito por Marx e Engels e está lá no Manifesto Comunista. Aliás, algumas pessoas se questionam por que se estuda Marx até hoje, né? Não é só porque ele é o maior teórico do capitalismo, não. Como eu bem disse aqui no vídeo sobre os Grundrisse, se não tiver aqui, não couber nos cards aqui, estará aqui embaixo no box de informações, o Marx ele tinha uma capacidade analítica muito grande e ele conseguia, portanto, entender, compreender a história, saber de onde a gente tinha vindo, saber exatamente onde a gente estava e por conta disso ele conseguia inferir para onde nós estávamos indo, para onde a sociedade estava indo. Porque o mundo que ele descreve aqui, que é um mundo globalizado, não era o mundo dele. Na época que o Marx escrevia, os países que tinham maior população urbana, os países mais desenvolvidos, França e Inglaterra, eles tinham menos de 25% da sua população na zona urbana. Imagina isso, a maior parte desses países, mesmo os desenvolvidos, tinham 75% da sua população na zona rural. Ou seja, não era um mundo todo globalizado. Esse mundo é hoje. Marx está descrevendo aqui o nosso mundo de hoje. E aí a gente consegue observar o brilhantismo, né? Porque, por exemplo, quando ele ia escrever um artigo, né? Ele escrevia vários artigos para jornais lá nos Estados Unidos, ele ficava lá esperando as notícias virem, atravessaram o Atlântico, demorava cerca de 3 meses para as notícias virem dos Estados Unidos, aí ele lia, estudava sobre aquilo que estava acontecendo lá, escrevia o seu artigo, que aí tinha 10, 15 páginas, era um artigo, vamos dizer assim, quase como um artigo científico, isso voltava lá para os Estados Unidos, né? E aí passava meses de novo, quer dizer, entre aquilo que aconteceu e aquilo que chegou à análise dele sobre o que aconteceu, demorava cerca de 6 meses. Quer dizer, o mundo que ele estava falando não era um mundo globalizado, mas ele estava falando do nosso mundo. Isso é muito interessante, né? E alguns anos atrás eu li uma reportagem, não sei se é verdade, né? Eu não consegui obter confirmação, né? Que certa vez, quando Portugal ficou sem um herdeiro, a Espanha anexou Portugal. E aí veio a informação de que Portugal entraria em guerra com a Espanha. E por conta disso, uma tropa lá do Rio Grande do Sul teria invadido Buenos Aires e tomado Buenos Aires. E depois veio outra correspondência, demorou algumas semanas para chegar, informou, não, a gente já resolveu não entrar em guerra, não. Nos anexamos mesmo, nos juntamos aqui. De fato, ficaram várias décadas e décadas lá, os dois países juntos. Aí a tropa do Rio Grande do Sul saiu, então, de Buenos Aires, voltou, né, para o seu lugar de origem. Então esse tipo de demora, assim, hoje ela é muito estranha, né? Porque hoje as coisas elas circulam muito mais rapidamente. Eu, por exemplo, moro em Vitória. E Vitória teve sua primeira ponte que permitiu a passagem de veículos, ou seja, a ponte que ligou efetivamente a ilha de Vitória até o continente, ela só foi construída em 1928. Ou seja, tem menos de 100 anos a ponte. Isso eu estou falando de um local que é a capital de um estado. E antes até tinha, assim, lá no local onde hoje é chamado de ponto da passagem, eu vou deixar aqui uma fotinha bem antiga, que tinha uma pinguela lá, né, um pontilhão, e que permitia a passagem de pessoas e animais. Mas uma ponte para a passagem de veículos, a primeira foi só em 1928, hoje ela é chamada Cinco Pontes, ou Ponte Florentina Vides, ou Primeira Ponte, né? Cada pessoa chama de um jeito, mas o fato é, quer dizer, era um mundo que não era interconectado, né? Menos de 100 anos não tinha uma ligação terrestre efetiva entre a Ilha de Vitória e o continente. Isso é bastante absurdo, se a gente imaginar, né? É lógico que assim, né? A gente vai dialogar aqui um pouco mais sobre as contradições existentes, e a gente pensa também que, por exemplo, que muitas vezes essas informações, elas circulam livremente, aquilo que acontece em outro lugar do mundo, a gente rapidamente fica sabendo. Na verdade, assim, é uma coisa que a gente habitualmente ignora, é que
que há uma filtragem, assim, a gente não fica sabendo de tudo, né? Por exemplo, existem agências internacionais de notícias que, quando acontece alguma coisa, passa-se por elas e aí vai para a imprensa e depois os respectivos comentaristas da imprensa, mesmo quando são comentaristas, vamos dizer assim, vão pôr as informações da imprensa sob crítica. Essa origem das informações ela é muito limitada. A gente pode imaginar, a priori, que existiria uma capilaridade enorme, um monte de atores, jornalistas, blogs, etc. Na verdade, não é bem assim não, viu? O que a gente imagina que a gente está sabendo sobre os países mais longínquos, sobre a Rússia, sobre o Japão, sobre isso, sobre aquilo, a gente é bem filtrado. Isso a gente não pode imaginar que a globalização ela resolveu a situação não, porque não resolveu. Essas agências, né, Reuters, AFP, Associated Press, etc., elas vão fazer uma filtragem bastante seletiva. E para o Zygmunt Bauman, vamos dizer assim, o significado mais profundo da ideia da globalização, da categoria globalização, é o seu aspecto indisciplinado, o seu aspecto indeterminado. É como se fosse assim, um acontecimento de grande magnitude que ninguém está planejando, que ninguém está arquitetando, que a coisa parece estar acontecendo naturalmente, né? Ele dialogando aqui, ele fala que parece a nova desordem mundial, né? Brincando aqui com a ideia de nova ordem mundial, é a nova desordem mundial. E quando a gente fala assim, sobre globalização, ele vai destacar, a gente está falando sobre os efeitos da globalização, e não sobre a ideia, e não sobre aquilo que a gente deveria fazer, aquilo que a gente poderia fazer, não. A gente só fica dialogando sobre as consequências da globalização, como se, vamos dizer assim, esse acontecimento ele fosse inevitável, como se esse acontecimento a gente não pudesse mudar, como se esse acontecimento a gente não pudesse criticar. Parece que a gente só fica dialogando com as consequências. E ele fala assim, e por que a gente só fica debatendo esse tipo de consequência? Por que a gente pode fazer uma análise mais profunda, mudar isso, mudar aquilo? Porque ele fala o seguinte, que o grande ente organizador, aquele que poderia colocar ordem, aquele que poderia sistematizar as coisas, seria o Estado. E o Estado, né, nesse mundo globalizado, ele, vamos dizer assim, perdeu capacidade, ele perdeu o poder, ele foi substituído em larga medida pelo mercado, né? O mercado subtraiu dele seu núcleo de força e deixou, vamos dizer assim, capenga, né? Deixou sem poder para impor a ordem, para impor, vamos dizer assim, com clareza. O Estado, antigamente, ele podia fazer uma política ambiental, podia fazer uma política industrial, ele podia ter uma política cambial. E hoje não, hoje as nações, como elas estão muito interconectadas, vamos dizer assim, eu vou adotar então, vamos dizer assim, uma política ambiental mais restritiva. Aí o seu produto fica mais caro, porque você vai utilizar uma energia mais limpa, você concorre com essa energia mais limpa, porém mais cara, contra um país ali do lado que não está utilizando-a, e por conta disso você acaba se sacrificando suas empresas, você aplicaria essa indústria limpa, na verdade, no fim você está completamente degradado. E nesse caso, degradado socialmente. Ou seja, o mundo é muito mais conectado e os estados, que seriam esses grandes entes reguladores, que poderiam colocar ordem na coisa, eles perderam essa capacidade. A única coisa, vamos dizer assim, que os estados não podem perder, que aí o capital vai defender que ele mantenha com todo vigor, é a sua capacidade de repressão. Reprimir, por um lado, as pessoas que, vendo essa sociedade iníqua, perversa, injusta, queiram mudá-la, então tem que reprimir, tem que criminalizar movimentos sociais, etc., ou tem que reprimir aqueles também, claro, que acabaram sucumbindo às múltiplas vontades, anseios, um monte de doce que colocam na boca das crianças, depois tiram e não deixam elas comerem. Muitas pessoas vão acabar sucumbindo, caindo nessa esparrela, caindo no crime, e essas pessoas devem ser reprimidas também. Então, a capacidade de repressão é a única coisa que o Estado deve se manter forte de acordo com a ideia dos próceres do capital. Até porque se o Estado quiser fazer uma política industrial mais agressiva, quiser cobrar, impostos de pessoas mais abonadas, não. Faça um ataque especulativo, a moeda entra em colapso, o país entra em desespero, você pode fazer a moeda subir demais, a moeda cair demais, você pode fazer embargos comerciais, ou seja, e claro, tem sempre a possibilidade de uma intervenção militar em nome de levar a liberdade, né? Isso é padrão, né? Especialmente de um país específico, né? Então ele vai afirmar aqui, né, que os países com sua base material destruída, sua soberania e independência anuladas, sua classe política esmaecida, a nação-estado ela se torna, vamos dizer assim, um mero preposto para as mega empresas, né? Ela se torna funcionário de uma mega empresa. E essas mega empresas elas vão se utilizar do Estado para fazer o serviço sujo para eles, que eles não querem perder tempo com isso. Os Estados têm que trabalhar e impor em nome dessas grandes empresas, que ficam ali protegidas enquanto está lá. Se tiver alguém que sujar a mão de sangue, se tiver alguém que fazer um trabalho duro, se tiver alguém fazer um trabalho penoso, fica aí o Estado que vai atuar em nome dessas mega empresas, para essas mega empresas, e mesmo que, vamos dizer assim, estaria pretensamente representando toda a sociedade. Para esses atores, né, para esses players, né, o Estado não pode se mexer com a política, isso está errado, o Estado tem que ficar dissociado. Quando se fala de economia, não se fala de política, parece até que a economia seria uma espécie de ciência matemática, né, não uma ciência social. Então, assim, se o Estado pretende intervir na economia decididamente, então ele vai sofrer as consequências.
O que o Estado deve se focar para esses próceres do capital é ter um orçamento equilibrado e ter uma capacidade de repressão adequada. E essas grandes empresas, essas grandes corporações transnacionais, elas na verdade têm um enorme interesse em manter esses estados assim combalidos, estados fracos, estados que não consigam se opor a elas. Porque, claro, elas conseguem fazer com isso a razia que bem quiserem. Que podem comandar o poder político, comandar os parlamentos, comandar o poder executivo. Ou seja, elas não têm regras, não têm limites, não têm leis, né? Elas passam por cima de tudo, como efetivamente passam mesmo. E nós que vivemos num país periférico, isso é emblemático, né? Basta dizer que a antiga Companhia Vale do Rio Doce, né, a atual Vale, ela promoveu os 2 maiores crimes ambientais da história do Brasil e nenhuma pessoa foi presa. Nenhum de seus diretores foi preso, mesmo eles tendo sido avisados formalmente dos riscos que estavam correndo em relação às barragens. E morreu um monte de gente, promoveram o maior desastre ambiental da história do Brasil, contaminaram o rio de maneira assim catastrófica e não aconteceu nada com eles. Nada. Isso é o capitalismo, isso é a globalização, isso são o que esses próceres do capital vão considerar que é correto, que é justo, que é adequado. E ele vai dizer que, vamos dizer assim, a política, né, que seria essa capacidade de tomar decisões coletivamente e executá-las, né, ou seja, ter a capacidade de, em nome de uma maioria, claro, com respeito às minorias, mas em nome de uma maioria, poder executar determinada missão política, ela se tornou, vamos dizer assim, como que, sabe, desassorada, assim, parece uma coisa muito, não só fluida, para utilizar a expressão que ele gosta tanto, mas muito débil, muito fraco, muito tênue, né, o Estado perdeu essa capacidade de decididamente intervir na sociedade. Ele fala assim que, em vez de a gente se perguntar o que deve ser feito, a primeira coisa é perguntar, será que alguém consegue fazer isso, o que deve ser feito? Porque vai ter tantos óbices, né? E aqui no Brasil é muito óbvio, né? Vai ter óbice no Congresso, vai ter óbice no TCU, vai ter óbice no Ministério Público, vai ter óbice nas várias esferas da justiça. Ou seja, são criados tantos obstáculos para que alguém que queira de fato fazer uma mudança propositiva, uma mudança em benefício da população, em benefício da classe trabalhadora, que o governo fica amarrado, né? Mas por que é tão difícil assim? Porque essas amarras, obviamente, elas são criadas em nome dessas grandes forças transnacionais, essas grandes forças capitalistas que compõem a burguesia mundial, né, que dominam, por conseguinte, o poder político dos seus países. E ele fala, né, que nos dias de hoje o que se fala sobre economia é liberalização, desregulamentação dos mercados financeiros, facilitação de transações nos mercados trabalhistas, no mercado imobiliário, uma diminuição da carga tributária, sempre essa mesma ladainha. Quanto mais os estados fazem isso, né, o que é preconizado pelo capital, mais o Estado se torna fraco, se torna débil para se antagonizar a este mesmo capital quando for assim do seu interesse. E ele fala que a consequência disso é que é basicamente impossível reunir, assim, congregar ações sociais em uma efetiva ação coletiva, ou seja, uma consequência extremamente perniciosa para a sociedade. E o Zygmunt Bauman vai propor aqui dizendo o seguinte, que na verdade não é só uma globalização que existe uma espécie de glocalização, ou seja, de localização, porque enquanto existem pessoas que conseguem viajar, conseguem usufruir dessas, vamos dizer, grandes potencialidades que a globalização trouxe, a imensa maioria das pessoas, ela vai ficar no seu território circunscrito, ela vai ficar limitada, ela não vai poder, sabe, nem chegar perto de usufruir dessas inúmeras possibilidades que eles são até tentadas, né? Elas são tentadas por esses múltiplos produtos, por essas múltiplas viagens, mas elas vão sucumbir pela questão da pobreza, vão sucumbir pela questão de falta de oportunidades. Ou seja, é uma globalização que, na verdade, beneficia uma quantidade muito pequena de pessoas, essas vão viver um sonho do mundo globalizado, enquanto a maior parte das pessoas vão ficar tão circunscritas quanto sempre foram, né? Extremamente, vamos dizer assim, segregadas em determinados locais, pobres, humildes, com dificuldades e sem perspectiva nenhuma. E ele vai destacar, a globalização ela deixou os ricos mais ricos e deixou os pobres mais pobres, né? Ela segregou o mundo cada vez mais. O Zygmunt Bauman vai afirmar que uma das lendas folclóricas, né, que compõem a globalização dizia o seguinte, não, os mais ricos vão ficar mais ricos e essa riqueza ela vai se espraiar ao longo da pirâmide, né? Ele fala assim, isso é uma piada, né? Isso não aconteceu em lugar nenhum. Os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. É justamente porque esses ricos estão ficando mais ricos que os mais pobres estão ficando mais pobres. É uma coisa que tem um vínculo direto, né? De onde está tirando essa riqueza, afinal de contas, né? Se não das partes mais desfavorecidas da pirâmide social. E ele fala que, obviamente, os pobres sentem, vamos dizer assim, essa dificuldade. Eles percebem que esse mundo não está sendo bom para eles. Eles se antagonizam, eles, sabe, têm frustrações, têm raivas, têm indignações, e eles também conseguem perceber que, vamos dizer assim, a diferença entre essas pessoas mais humildes e as pessoas mais abonadas, ela vai se antagonizando de tal maneira que às vezes parece que eles não têm nem mais contato, né? Antigamente, por exemplo, se uma pessoa queria explorar a outra, ela precisava ter aquele contato ali diário da exploração, né? Do trabalho cotidiano, etc, etc. E agora não. A pessoa, eu vou comprar ou ser acionista de uma empresa que inclusive está em outro país, eu nem sei o que essa empresa faz, eu compro essa ação sempre que alguém, uma agência indicou, ou seja, a exploração se torna indireta, mesmo que, eu vou reiterar, né? O capitalismo
gente não pode esquecer nunca, né? É um sistema de fabricação de mercadorias. Pode até haver esse delírio de mercado financeiro, criptomoedas, esses ativos especulativos, esses esquemas de pirâmide, beleza. Mas em algum momento isso tem que ter um contato com a realidade, né? Porque é muito padrão, né? Eles vão se desconectando, aí vem a crise que traz, vamos dizer assim, essa realidade fictícia para o mundo real, as ações desabam, etc, etc. E o Bauman dialoga aqui com um outro intelectual chamado Ryszard Kapuscinski, e esse autor, ele vai dizer o seguinte, que essa pobreza que domina o mundo, né, são mais de 2/3 do mundo vivendo em estado de pobreza, ela muitas vezes é encobertada nos países mais ricos, e ela é encobertada pelos meios de comunicação através de 3 grandes elementos, vamos dizer assim, que vão permitir que se oculte essa realidade triste, essa realidade atroz que esses países estão vivendo. O primeiro é o seguinte, quando vai se mostrar, assim, sabe, um problema como a pobreza em certo lugar, uma crise de fome em certo lugar, eles vão dizer o seguinte, os veículos de comunicação vão dizer o seguinte, olha, mas esse local aí, vamos dizer lá nos confins da Ásia, é o mesmo continente onde existem os tigres asiáticos, que conseguiram investir, que conseguiram se desenvolver, que hoje vivem antes tinha uma vida de pobreza, hoje vivem uma vida muito melhor, e essas pessoas, vamos dizer assim, poderiam ter feito a mesma coisa, né? Faltou foi diligência, determinação, né? E claro, esses veículos de comunicação, eles vão esconder, vão camuflar a informação de que os tigres asiáticos, eles detêm menos de 1% da população daquele continente, e essa ideia, né, de que fosse só força de vontade, só diligência, né? Por que não pega essa pessoa e põe lá nesse continente para ver se ela vai conseguir? Ou seja, vai escusar que é um sistema, toda uma dificuldade sistêmica que vai engendrar e vai permitir que uma pessoa tenha uma vida melhor ou uma vida pior, que uma sociedade seja melhor ou pior. Ou seja, é um conjunto de fatores que vai permitir que o conjunto da sociedade possa avançar ou não, né? Ficar pensando que é por conta do interesse, da diligência pessoal de uma ou outra pessoa, isso é um delírio, né? O segundo aspecto que ele vai criticar aqui a respeito desse encobertamento, desse ocultamento que os meios de comunicação fazem, é que eles vão mostrar, assim, as crises de fome. E a gente sabe que cerca de 800 milhões de pessoas passam fome, o número que ele dá aqui, existem outros métodos, que às vezes 900 milhões, 1 bilhão de pessoas, mas enfim, é um número bastante grande. Mas esse número ele serve para ocultar, ele vai dizer, que na verdade 2/3 da humanidade vive em estado de pobreza. E esse estado de pobreza é um estado de frustração, de humilhação, de pessoas que, sabe, são cerceadas na sua liberdade, que sofrem com horríveis condições de vida, de moradia, de analfabetismo. Ou seja, a pobreza ela traz muitos problemas, ela é muito recorrente no mundo inteiro, e quando esses veículos de comunicação vão mostrar os problemas, eles se atêm à questão da fome. Sim, claro, a fome é a pobreza extrema, mas a pobreza ela também é um problema muito comum, muito recorrente no mundo capitalista e que é habitualmente ignorado pelos meios de comunicação. E ele vai destacar, né, que havia antigamente a ideia de que com o avanço da tecnologia, aliás, os iluministas tinham essa pretensão também, né? Não, com o avanço do conhecimento e tal, a pobreza, essas dificuldades, esse terror que a gente vive hoje vai acabar. Bem, o conhecimento avançou muito e isso não aconteceu, né? Porque se ele não é direcionado, ele não é utilizado de maneira racionalizada, planejada, ele acaba virando essa anarquia do mercado e as consequências são extremamente lesivas para a população. Basta dizer que às vezes, vamos dizer assim, você tem um modo de vida, vamos dizer assim, a pessoa ali tem uma pequena fábrica, tem um meio de fabricação rudimentar, e aí vem uma fábrica aqui muito mais moderna, ou seja, a elevação da tecnologia para aquele grupo específico ele foi até pernicioso. Se aquele grupo não está envolvido dentro de um grande projeto nacional de desenvolvimento, ele vai padecer, ele vai sucumbir. Ou seja, a tecnologia ela é muito interessante, é claro, mas ela tem que ser utilizada para um fim específico. Não pode ser de maneira aleatória, senão ela pode até prejudicar. O terceiro aspecto que ele vai dizer aqui, utilizado pelos meios de comunicação para acobertar a questão da fome, da pobreza e tal, é que ele vai dizer o seguinte, quando mostra esses países, mostra muitas vezes cenários catastróficos, né? Cenários de questões ambientais muito graves, enchentes, ou deslizamento de terra, etc., ou guerras, ou epidemia de fome, epidemia de alguma doença, enfim, só mostram catástrofes. De modo que você gera, nesses países ricos, né, que ele está se referindo aqui, né, eu devo destacar a imprensa dos países abonados, né, dos países centrais do capitalismo, ele vai fazer o seguinte, que a população, ao observar aquilo, fica assim, não, pelo amor de Deus, mantém essas pessoas aí, mantém esses bárbaros aí, mantém-os longe de nós, vamos fazer aqui uma espécie de muro de Berlim para nos proteger. Essa é a ideia que está oculta dentro desse tipo de informação que os meios de comunicação passam para os países mais ricos. E quando eles mostram, por exemplo, assim, então tem uma guerra ali acontecendo, vai mostrar, olha que cena, como as pessoas estão sofrendo e tal, mas não vão mostrar quais foram as causas daquela guerra, quem está por trás daquela guerra, não vão mostrar que os próprios países centrais muitas vezes vão fornecer equipamentos, vão fornecer armas, munições para esses conflitos, mesmo quando eles sabem que esses exércitos ou pseudo-exércitos vão cometer toda sorte de torpezas, vão praticar estupros em massa, vão utilizar crianças como soldados, etc,
etc. Não, eles vão fornecer a si mesmo, mas quando esses veículos de comunicação vão dar as informações sobre esse conflito, eles vão ocultar essa realidade. E o Zygmunt Bauman vai mostrar o seguinte, que ante esse cenário, né, ou seja, se você mostra em país que tem uma catástrofe, que tem pobreza, que tem isso, tem aquilo, qual é, vamos dizer assim, a lógica dos habitantes desses países? É muito racional que eles queiram sair de lá e ir para locais onde vai ter o mínimo, né? Onde eles vão ter pelo menos comida, onde eles vão poder trabalhar e ter uma casa. Ou seja, a migração é uma tendência bastante natural nesse aspecto. E querer se antagonizar ela é querer, vamos dizer assim, inserir algum aspecto de irracionalidade em outras pessoas, né? O que as faria se manter em locais tão perniciosos, em locais tão desfavoráveis? Isso não faz sentido nenhum, né? E ele vai dizer, também moralmente, ele fala assim, pô, muitas pessoas vão se sentir mal em dizer, não, fica aí. Mas fica aí aonde? Fica aí de que forma? Fica aí sofrendo o quê? Fica aí vendo seu filho passar fome? Então, assim, muitas pessoas acabam, sabe, a gente tem que aceitá-los porque, pô, olha a situação que estão passando. Mas a gente sabe, né, fazendo uma parte aqui, que movimentos de extrema-direita têm horror, né, horror às migrações, né. E aí isso torna muito irônico, o Zygmunt Bauman vai comentar aqui. Querer impedir as pessoas de migrarem é muito contraditório, porque o que mais se destaca, o que mais se saúda na globalização é justamente essa liberdade de movimento de capitais, liberdade de movimento de empresas, liberdade de movimento, sabe, de investimentos que vão para cá, vão para lá, as informações vêm para cá, vão para lá. As pessoas não. As pessoas vão ser tolhidas, justamente o aspecto mais importante, são as pessoas, são seres humanos, né? Essas não, aí tudo pode se movimentar excetuando os seres humanos, isso não faz nem sentido, né? Isso é contraditório para não ser hipócrita. E o Bauman se utilizou muito aqui nessa parte, assim, de uma metáfora do vagabundo do turista, né? O vagabundo é aquele que é obrigado a permanecer no seu local, porque ele não tem condições, porque ele é pobre, porque ele é humilde, porque ele passa por toda sorte de frustrações, enquanto o turista é aquela pessoa que pode usufruir de todas as benesses da globalização. Ele vai visitar, por exemplo, o país do vagabundo, e esse país vai tentar esconder esse vagabundo, esconder esse mendigo, para que esse turista possa aproveitar a paisagem, possa aproveitar de todo aquele país, sem, vamos dizer assim, ter seu olho desfavorecido por observar esse tipo de pessoa, né? Já deixou de ser uma pessoa, pode-se dizer assim, né? Já foi se animalizando enquanto vivia essa situação caótica, essa situação catastrófica de se tornar um mendigo, um vagabundo. E é interessante que aqui no livro é uma passagem que ele só não utiliza o conceito de modernidade líquida, mas a gente vê que ele já está margeando, né? Já está ali chegando muito perto. Eu vou ler aqui e vocês vão observar como é que ele está ali, sabe? Quase lá. Os hábitos são, de fato, contínua, diariamente, na primeira oportunidade, postos de lado, nunca tendo a chance de se tornarem as barras de ferro de uma gaiola, exceto um meta-hábito que é o hábito de mudar de hábitos. Idealmente, nada deveria ser abraçado com força por um consumidor, nada deveria exigir um compromisso até que a morte nos separe, nenhuma necessidade deveria ser vista como inteiramente satisfeita, nenhum desejo como último. Deve haver uma cláusula, até segunda ordem, em cada juramento de lealdade e em cada compromisso. O que realmente conta é apenas a volatilidade, a temporalidade interna de todos os compromissos. Isso conta mais que o próprio compromisso, que de qualquer forma não se permite ultrapassar o tempo necessário para o consumo do objeto do desejo, ou melhor, o tempo suficiente para desaparecer a conveniência desse objeto. É um tema que ele vai voltar em larga medida no livro Modernidade Líquida, que, reitero, seria lançado no ano subsequente ao lançamento desse livro aqui. No último capítulo ele também dialoga bastante a respeito de punições, crimes, cadeias, o fato de elas serem focadas para os mais pobres e não para os mais ricos, os crimes dos ricos habitualmente, sabe, dão um jeito lá de ficar mais encoberto, etc, etc. Coisa que, aliás, eu já até tratei aqui no vídeo citando casos brasileiros. Então, assim, para fazer um balanço da obra, o livro ele começou com assuntos muito divergentes do tema que o nomina, né? Se ele fala que é globalização, você espera que vai começar tratando desse assunto, ele não trata. Os dois primeiros capítulos são, na verdade, bem distantes, é só no terceiro capítulo que ele começa a tratar. E vamos dizer assim, isso é muito comum na obra do Bauman, né? Que ele é uma junção de artigos que compõem um livro, né? E às vezes esses artigos se distanciam um pouco. Mas assim, nos outros livros dele, eu achei que ele fez uma amarração melhor, de introdução, de síntese no final do livro, né? E esse aqui não foi assim. Por exemplo, o último capítulo, ele terminou de maneira muito abrupta. Nem foi uma boa finalização de tópico, que dirá de capítulo e muito menos ainda de livro, né? Ele não fez uma amarração, não fez um comentário geral, então assim, eu achei um livro um pouco solto, sabe? Tem capítulos interessantes, quando ele trata da globalização, quando ele trata do consumismo, ele escreve bem, a gente sabe todo o talento, toda a inteligência, toda a argúcia do Bauman, mas parece assim que ele deu uma escorregada aqui. Eu achei um bom livro, assim, sabe? Mas não seria propriamente o livro que eu recomendaria, o meu veredito é esse. Eu acho assim que existem outras obras do Zygmunt Bauman que são melhores, então se eu fosse ler uma obra do Zygmunt Bauman, poderia recomendar o Modernidade Líquida, poderia recomendar o Vida para Consumo, eu poderia recomendar o Mal-Estar da Pós-Modernidade, e se eu fosse tratar da globalização, eu acho que existem outros livros melhores,
por exemplo, aqui de um autor brasileiro, aliás, um estupendo autor brasileiro chamado Milton Santos, o livro Por uma Outra Globalização. Vou deixar os trechos selecionados dele aqui embaixo também. Ou seja, se eu fosse escolher um livro do Bauman, eu escolheria outro. Se eu fosse escolher Globalização, eu escolheria outro. Portanto, a despeito de eu ter achado esse livro, Globalização, As Consequências Humanas, um bom livro, não seria propriamente o livro que eu recomendaria. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece esse livro do Zygmunt Bauman sobre globalização? Conhece outra obra desse grande autor? Concordou ou discordou com a visão que eu expus aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!